Olá, bom dia, turma! E aí, está tudo bem com vocês? Aproveitaram o feriado, descansaram bastante? Hoje nós vamos estudar português. Normalmente, quarta-feira, nós estudamos ciências, mas como nós não tivemos aula nem segunda e nem terça, hoje vamos estudar português, que é gênero textual, mito e interjeição. Então vamos lá. Crianças, hoje vocês vão fazer uma atividade, né, de leitura e interpretação do texto que tem um gênero textual mito. Então vocês vão saber um pouquinho o que é esse gênero textual. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado, através de rituais, em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Um mito também pode ter a função de manifestar alguma coisa de forma forte ou explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. O mito nem sempre é utilizado na simbologia correta, porque também é usado em referência às crenças comuns, que não têm fundamento objetivo ou científico. Porém, acontecimentos históricos podem se transformar em mitos se tiver uma simbologia muito importante para uma determinada cultura. Os mitos têm caráter simbólico ou explicativo. São relacionados com alguma data ou uma religião. Procuram explicar a origem do homem por meio de personagens sobrenaturais, explicando a realidade através de suas histórias sagradas. O mito não é um conto de fadas ou uma lenda. A mitologia é um estudo do mito, das suas origens e significados. Interjeições. Hoje também vamos estudar um pouquinho sobre interjeições. Então vamos descobrir o que é interjeições. As interjeições expressam nossas emoções. A todo momento estamos expressando nossas emoções, seja de espanto, admiração, tristeza, horror, dor e muitas outras. Observe a frase: Nossa, você é muito legal. Podemos perceber que a palavra nossa revela um sentimento de admiração, algo bem positivo, que produz alegria e contentamento. Por isso, dizemos que as interjeições são palavras que exprimem sentimentos variados, conforme que foram acima mencionadas. Lembrete muito importante: as interjeições geralmente vêm acompanhados pelo ponto de exclamação e sempre usamos letras minúsculas para as palavras que aparecem depois delas. Então, não se esqueça. Observe alguns exemplos de interjeições. Interjeição de alegria: oh, ah, oba, viva, opa. Interjeição de estímulo: vamos, força, coragem, adiante. Interjeições de aprovação: apoiado, boa, bravo. Interjeição de desejo: ó, tomara, oxalá. Interjeição de dor: ai, ui, ah, ó. Interjeição de surpresa: nossa, cruz, caramba, opa, virgem, vixe. Interjeição de impaciência: diabo, puxa, pô, raios, ora. Interjeição de silêncio: psiu, silêncio. Interjeição de alívio: ufa. Ah. Interjeição de medo: credo, cruzes, ui.
Mais exemplos de interjeições. Interjeição de advertência, cuidado, atenção, olha, alerta, sentido. Interjeição de concordância, claro, tá, Interjeição de desaprovação, credo, francamente, chega, basta, ora. Interjeição de incrueldade, epa, ora, qual? Interjeição de socorro. Socorro, aqui, piedade, ajuda. Interjeição de cumprimentos. Olá, alô, ei, tchau, adeus. Interjeição de afastamento. Rua, show, fora, passa. As interjeições são consideradas verdadeiras frases, caracterizando-se como uma estrutura. Você sabia que, embora não despertem grande interesse por parte dos estudiosos da língua, as interjeições podem cumprir um papel muito interessante na comunicação? Elas são amplamente utilizadas em nossa linguagem cotidiana, contudo, quase não são encontradas naquilo que chamamos de literatura convencional ou literatura acadêmica. As interjeições são facilmente encontradas em letras de música, assim como também é comum encontrá-las, por exemplo, nas histórias em quadrinhos. Nelas, as interjeições não são elementos raros ou marginalizados. Pelo contrário, são parte importante da linguagem. O mesmo acontece com as onomatopeias. Crianças, vamos ver exemplos de interjeições. Aqui, olha. Viva, Oxalá! Então, vocês já estão vendo que eles estão felizes. Aqui também, ó. Ah! Então, tá alegre de estar lendo esse livro. Tá muito interessante para Magali ler esse livro. Então, tá expressando que ela tá alegre, que ela tá feliz. As interjeições podem ser facilmente encontradas nas histórias em quadrinhos. No gênero textual em questão, essa classe gramatical desempenha uma importante função ao conferir a maior expressividade à linguagem. Vocês podem observar a história em quadrinho, né, da Turma da Mônica. Aqui a Mônica ela tá querendo saber do Cebolinha. E aqui ela está preocupada com o Cebolinha, o que estava acontecendo com aquela situação. Então, nós podemos observar as interjeições. É comum encontrarmos interjeições e onomatopeias. As histórias em quadrinhos, no gênero textual, esses elementos linguísticos desempenham enorme importância para a construção dos sentidos do texto. Interjeições significa os sentimentos, já a onomatopeias é referente aos sons, aos barulhos. Vocês podem observar aqui na história aqui do Cebolinha. Aqui ele está falando que vai desaparecer com o vaso e aqui ele jogou o vaso no chão. Vocês podem observar que aqui já tem um som. Aqui tem a expressão da mãe, né, que ela ficou surpresa. E aqui o som seria a onomatopeia, que seria o som do vaso quebrando. E aqui você pode observar que o Cebolinha ele correu, né, crianças? Então, assim, a interjeição e a onomatopeias, eles estão sempre juntas em história em quadrinhos. Crianças, a tia Karina vai explicar agora a apostila, tá bom? Vocês vão ler com muita atenção esse texto, A Caixa de Pandora, tá bom? Leia com atenção que esse texto é o gênero textual mito. Esse texto vai se iniciar pela página 60 e vai até a página 62. Então, vocês leiam com atenção para poder responder as questões da página 63 até a página 65, tá bom, criança? Então, leia com atenção e se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão falando comigo, tá bom? Na página 66, tá falando sobre interjeição. Então, vocês vão ler com atenção
essa tirinha, vocês podem observar que tem dois personagens, né, que é uma menina e um ratinho, e que ela tá toda pedindo para soltar, né, tá pedindo socorro, aí o ratinho foi lá e soltou ela, né, e depois ela tá pedindo socorro, vocês estão observando? Letra A. O que o rato imaginou que a menina fosse fazer ao se soltar? Então, vocês estão observando que o rato foi bem legal com ela, né? Ela tá pedindo socorro, ele foi lá e soltou ela. O que vocês acham que o rato imaginou? B. O que provoca o humor da tirinha? O que vocês acham, criança? É uma situação bem diferente, né, criança? Porque vocês podem observar que o ratinho soltou ela, então o ratinho ajudou ela. De repente, ela pediu socorro, né? Porque tinha um rato. Então, o que provoca o humor dessa tirinha? Vocês vão colocar aí a opinião de vocês. C. Assinale os quadrinhos a seguir associado à palavra socorro, a um sentimento que o seu uso expressa o primeiro e o terceiro quadrinhos. Então, crianças, para vocês fazerem essa atividade aqui, para vocês marcarem o X aqui, aqui, aqui ou aqui, o que vocês têm que fazer? Vocês vão ver com atenção a tirinha para poder responder, tá bom? Aí vocês vão marcar um X de acordo com o que está se pedindo. D. Ao empregar a palavra socorro no terceiro quadrinho, que emoção a menina expressava? Alegria, raiva, medo ou afeto? O que vocês acham quando a pessoa fala socorro? Então, vocês vão marcar um X, tá bom? Aqui embaixo, as palavras que expressam emoções e sentimentos são chamadas de interjeições. As interjeições costumam ser acompanhadas de ponto de exclamação. Que emoção é possível perceber na expressão do níquel náusea? No último quadrinho. O que vocês acham, crianças? Olha a carinha do ratinho. Vocês acham que ele tá feliz, que ele tá triste, que ele tá surpreso? Que carinho, que expressão que pode se notar na carinha dele? Essa mesma expressão que tá aqui, tá no quadrinho. Aqui, ó, crianças. Olha, porque assim ele ajudou. E de repente a menininha tá pedindo socorro por conta dele. O que vocês acham, crianças? F. Que interjeição você empregaria em um balão de fala para níquel no último quadrinho? Então, vocês vão fazer um balãozinho para demonstrar a expressão dele também, crianças. O que ele falaria para essa menininha? Tá bom, crianças? Mas que seja em forma de interjeição, tá bom, crianças? Aqui vocês vão ligar as interjeições de desejo, de espanto, surpresa, alegria e concordância, tá bom? Na página 68, leia a capa do livro a seguir e responda as questões. Oba, que frio! Poesia para os bichos mais geladinhos do mundo. Lalau, Laura Beatriz. A. Que sentimento é expresso no título Oba, que frio? É medo, alegria ou alívio? Então, vocês vão marcar um X. B. Que palavra expressa esse sentimento? Então, qual a palavra que vai expressar esse sentimento, essa interjeição, crianças? C. Que bicho é representado na capa? E que outros bichos de lugares gelados você conhece ou já ouviu falar? Então, aqui vocês vão colocar que bicho representa. E se vocês conhecem outros bichos que moram em lugares gelados, vocês colocam aqui também. E a D, por que os bichos de lugares gelados comemoram o frio, crianças? Aí vocês vão colocar a opinião de vocês, tá bom? Aqui, crianças, vocês vão observar essas interjeições. Ó, eca, ai, au, uau, psiu. Vocês vão observar e vão observar também as imagens. E vão colocar de acordo, tá bom, criança? Com as imagens dessas crianças aqui embaixo e com essas interjeições.
Crianças, hoje nós estudamos português, gênero textual, mito e interjeição. Se você tiver alguma dúvida, é só falar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.